Sabemos então que vão ter 7 selos desse livro que o Cordeiro vai abrir. Então, que tal agora a gente aprofundar nesses selos? A gente vai aqui para Apocalipse, no capítulo 6, onde a gente vai ver os primeiros selos, que são também identificados como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, a gente vai aqui para Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi, como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo, vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Quem é este cavaleiro no cavalo branco? Este é o anticristo indo governar, dando início a esse governo político, há somente um governo mundial, essa nova ordem mundial que o anticristo vai começar. E eu fico até com o coração pesado depois de ter buscado algumas ilustrações para colocar na telinha, no quadradinho dos vídeos, pesquisando sobre Terceira Vinda de Jesus ou o Cavalo Branco, o tanto de representações artísticas que tem de Jesus sendo este cavaleiro, ou de Jesus com um arco. Não tem nenhuma descrição de Jesus sobre um cavalo branco com um arco. Ele está com a espada de 2 gumes em sua boca, vindo com os seus santos. É bem diferente. Só que o que isso mostra? Pessoas lendo a Bíblia de algo que claramente fala do anticristo. Se a gente for ler em Daniel também, que um rei vil, uma pessoa perversa vai surgir, vai governando. As pessoas olham essa descrição do anticristo e representam como se fosse Cristo. Isso mostra uma falta de conhecimento bíblico muito grande. Né? As pessoas olharem a descrição do anticristo e falar, não, é Cristo. Enfim, é algo que causou uma indignação em mim enquanto estava fazendo essa pesquisa. Indo aqui para o segundo selo. Então, o primeiro selo é o anticristo indo conquistar. O anticristo indo governar. Versículo 2. A gente vai ter aqui, versículo 3, perdão, uma consequência com esse segundo selo do anticristo indo governar. Que é qual? O mundo em guerra. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, primeiro o cavaleiro está com essa coroa, com esse arco e flecha, andando em um cavalo branco. Em seguida, a gente tem esse cavalo vermelho, essa pessoa montada sobre ele está com uma grande espada em sua mão, e a gente tem aqui o que? Guerra por toda a Terra. Seria essa uma terceira guerra mundial? Pode ser, mas pode ser também uma quarta guerra mundial, uma quinta guerra mundial. Não tem como a gente dizer quando o primeiro selo vai ser aberto. Quando os eventos da tribulação vão começar. Essa é a tribulação. Esse período dos selos são as tribulações. Anteriormente a isso, a gente tem o princípio das dores e o que é chamado de apostasia, onde muitas pessoas vão departar da fé. Então, tendo entendido qual é o primeiro e qual é o segundo selo, vamos aqui para o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer, vem e vê. E eu olhei e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. O que a gente está vendo aqui? O que está acontecendo? A gente não tem essas medidas monetárias ainda nos tempos atuais, então às vezes fica difícil de entender o que exatamente isso quer dizer. Mas o princípio desse terceiro selo é a fome. Está chegando a fome. Então a gente tem o quê? Essa pessoa vil indo governando, a gente tem o mundo em guerra. E quais são as consequências da guerra? Fome, morte e pestilência. Então primeiro a gente vê essa questão da fome e indo para o último cavaleiro, indo aqui para o versículo 7, havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal dizendo, vem e vê. E eu olhei e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno seguia. E poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. Então a gente tem o que? Espada, associado com o segundo selo,
a gente tem a fome associada com o terceiro selo e a morte associada com o quarto. Então, o quarto selo é uma culminação de todos esses selos anteriores. Do anticristo sendo governado, do mundo em guerra, da fome, é o quê? Morte, pestilência. A gente tem até as feras da terra, os animais da terra se tornando mais selvagens. Então, imaginem ursos, muitos ataques de ursos, de cachorros, tubarões, animais selvagens em geral, serpentes. A gente tem aqui o animal que mais mata pessoas todos os anos é o mosquito da dengue, o mosquito que transmite malária, essa espécie de mosquito que consegue transmitir essas doenças. Então, imagino que isso também vai ser algo relacionado com as feras da terra, com os animais da terra. Então, o evento que demarca o quarto cavaleiro, o quarto selo, é a morte. E aí a gente vai entrar no quinto selo, que ele está no período do meio, ele está próximo do meio da tribulação, após 3 anos e meio começarem. Então aqui a gente tem esse período de 7 anos e a gente, por conta das 70 semanas de Daniel, e a gente divide aqui esse período em 3 anos e meio, porque a Bíblia diz que a abominação da desolação vai acontecer no meio desse período. Mas antes de eu prosseguir para o quinto selo, eu queria ir para Zacarias. Zacarias, logo aqui nos primeiros capítulos, onde a gente vai ver menções desses cavalos. Não dos cavaleiros, mas dos cavalos. Então a gente vai para Zacarias, onde a gente vai poder entender um pouco mais essa questão também. Então, o que esses cavalos estão associados? É muito importante a gente sempre ir para o Antigo Testamento e comparar com o Novo. E sempre deixar a interpretação clara, nos ajudar a compreender interpretações mais difíceis. Tudo bem? Então, a gente tendo olhado Apocalipse, vamos ver o que a gente pode aprender em Zacarias no capítulo 8. Eu vi, Zacarias capítulo 1, versículo 8. Eu vi à noite e eis que vi um homem que cavalgava, ok, a gente tem um cavaleiro, cavalga sobre um cavalo vermelho. E ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo. E atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então aqui a gente não tem esses 4. A gente tem um cavaleiro. Ele está em cima do cavalo vermelho. O cavalo vermelho está associado com o quê? Guerra. Atrás dele tem cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então, o que esse cavalo salpicado pode estar se fazendo uma referência? Ao cavalo de pele escura, ao cavalo de pele preta, que está associado com o quê? Com a fome. E o último cavalo é um cavalo pálido. O que ele pode estar associado aqui? Com esses cavalos brancos também. Então a gente vê que esse cavaleiro, ele vai estar andando por toda a terra aqui, como é descrito em Zacarias. Então eu disse, ó meu senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse, eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse, estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. Então eles percorrem por toda a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra os quais estiveste indignado estes 70 anos? E o anjo respondeu E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo, e estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso. Porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Então a gente tem aqui esses cavalos, junto com esse cavaleiro, percorrendo por toda a terra, e a terra estava em descanso. E o que cada um desses 4 cavaleiros traz? Destruição. Então, enquanto diziam paz, destruição repentina. A gente pode ler em Zacarias, a gente vê novamente a aparição desses cavalos, e demonstra que um momento anterior que estava de paz, Deus ficou descontente com essa paz que estava no mundo. Então ele permitiu que esses cavaleiros fossem pela terra para causar essa destruição. Então aqui a gente viu quem são os 4 cavaleiros, a gente viu o que é o quarto selo aqui também. E vamos aqui para o quinto, que está associado com a abominação da desolação.
indo aqui para o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? O que a gente tem aqui é a grande tribulação. O quinto selo ele demarca essa grande tribulação, no qual vai ter essa grande perseguição aos santos, o mártire dos santos, no qual eles vão clamar para Deus: Até quando não vingarás o nosso sangue? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Então, até agora a gente analisou esses 5 selos, e vai ter a descrição desse sexto, porém, ele é muito aprofundado também no capítulo 7. Então, eu vou deixar esse sexto selo para um vídeo em específico. Então, até agora a gente viu o quê? 5 selos. O primeiro é o cavalo branco, o anticristo indo conquistar. O segundo, a gente tem essa guerra por todo mundo. Terceiro, essa fome por todo mundo. O quarto, morte, pestilência, fome, morte pela espada, animais selvagens atacando. E o quinto selo é o mártir, associado com a abominação da desolação, a marca da besta, este momento que divide os 7 anos em 3 anos e meio e os próximos 3 anos e meio do reinado da besta. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.